Então, você veja bem, eu fico indignado com certas pessoas, né, e preocupado com a situação do Brasil, porque a desinformação leva à alienação. E eu fico vendo, quer dizer, o baixo nível de escolaridade do brasileiro leva a uma situação assim constrangedora. E fica fácil de manipular. Então você veja bem o que o Uber faz com as pessoas, né? Como é que a plataforma nasce e se alastra, né, assim, em efeito dominó. E aí agora, você veja bem, de novo aí um vídeo postado no YouTube, né, do fake Messias, falando da situação de Nova York. Veja bem, eu morei 2 anos em Nova York, conheço o sistema de trânsito de Nova York razoavelmente bem, tá? Usava o serviço de transporte público para cima e para baixo. E eu vou dizer para você uma coisa, essas pessoas que ficam produzindo fake news, ficam fazendo comentários e que não têm noção do que estão comentando e induzindo as pessoas ao erro. Então assim, o sujeito lança uma candidatura, tá certo? Ele se alia a uma empresa norte-americana, se alia ao capital estrangeiro, né? Ao capitalismo selvagem, e fica sendo usado como elemento de propaganda para difundir a empresa no Brasil. Então, assim, eu vejo isso como o caos. Então, há até um vídeo circulando aí a respeito lá do trânsito de Nova York, e eu postei um vídeo aí que a Uber provoca o caos no trânsito. Nesse vídeo tem bastante informação consistente. Então, você veja bem, ele alega lá que está o caos provocado nos Estados Unidos, nas grandes metrópoles americanas, é provocado por Uber e Lyft, essas duas plataformas malditas. Então, antes dessas plataformas, o trânsito não era tão ruim. Não era tão ruim. E as cidades americanas eles têm um esforço danado para poder lidar com essa questão. Então, eu acho um absurdo ele falar que tem o caos, mas que o caos é culpa do prefeito. Então, e dos prefeitos que não cuidaram do sistema viário da cidade de Nova York. Isso é um absurdo total, isso não tem o menor nexo. Com relação à queda de trilhos, quer dizer, louco existe em qualquer lugar do planeta. Então, é muito comum, eventualmente, acontecer, tá certo? De um desequilibrado mental empurrar as pessoas nos trilhos quando o trem ou o metrô está se aproximando. Lamentavelmente, isso já aconteceu N vezes em Nova York, tá? Mas isso é uma maledicência, tá? Uma maledicência o sujeito afirmar um negócio desse. Bom, com relação a alagamentos nas estações de metrô de Nova York, eu nunca vi um. Aliás, até mesmo porque o índice pluviométrico deles é bem menor do que o nosso. Tá? Então, se aconteceu, foi uma fatalidade, uma eventualidade, que certamente foi resolvido de imediato. Agora, ele falar que os prefeitos não cuidaram do metrô, que a cidade não tem por falta de dinheiro, ele sabe quanto que é o orçamento da cidade de Nova York? Nova York é uma cidade pujante, tem uma economia extraordinária. Então, para ele que não sabe, certamente ele não sabe, o orçamento anual da prefeitura de Nova York ultrapassa 50 bilhões de dólares. Então, assim, é dinheiro para dar com pau. Evidentemente, né, que precisa de muito dinheiro para administrar aquela cidade. Então, essa questão de falta de dinheiro, falta de grana, eu não sei. Com relação, ele falou lá que o prefeito é de esquerda. Bom, o prefeito é um democrata. Os democratas são considerados de esquerda e os republicanos são considerados de direita. Tá certo? Agora, Bill Clinton é de esquerda. Você vê, é esquerda, mas eles são, na verdade, de centro-esquerda. São moderados, assim como Barack Obama. Então, falar que o cara é de esquerda e que ele está querendo aumentar o imposto dos ricos e que os ricos vão... Qual o rico que saiu de Nova York e mudou para Cuba ou mudou para a Coreia do Norte? Isso é uma imbecilidade, afirmar um negócio desse. E o que acontece que na verdade consta do direito tributário nosso que o Estado deve tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades. Tradução:
quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. Isso está no nosso direito tributário. E é assim que o Estado tem que proceder. E é assim que o Estado americano procura proceder. Sempre estão lá os políticos querendo taxar os mais ricos. Os mais ricos, eles têm mais facilidade e eles podem contribuir mais com o sistema. Isso é normal. Então, ele falar, você veja bem os dados, vou informar os dados aqui do metrô de Nova York. O metrô, ele é de 1904. 1904 é a data de inauguração da primeira linha do metrô de Nova York. É um metrô centenário. Ele tem 24 linhas, com 369 quilômetros, com 1.056 quilômetros de trilhos. São 468 estações e transporta mais de 5 milhões de passageiros. É comparado com o metrô de Tóquio, de Seul e de Moscou. Então, é uma balela, é um absurdo o que esse camarada falou. Os prefeitos anteriores de Nova York, o atual é Bill de Blasio, é um democrata. O anterior foi Rudolph Giuliani, tá certo? Que era um advogado, um empresário, escreveu 2 livros e foi pai daquele programa de tolerância zero, né, para acabar com a criminalidade e com a violência, tá certo? Os crimes foram reduzidos em 57% e os assassinatos 65% no governo dele. Tá? O FBI naquela época considerou a metrópole a Nova York como a metrópole americana mais segura, tá? Incrementou o turismo, tá certo? E ele focou muito exatamente na limpeza da cidade e na manutenção do metrô. Agora você pensa bem. Então, anteriormente nós tivemos o Michael Bloomberg, que é aquele lá bilionário lá do conglomerado Bloomberg de comunicação republicano. Então nós tivemos 2 republicanos antes, todos os 2 foram reeleitos, né? Cada um com 4 anos. Então são homens assim, sérios, são gestores competentes, tanto é que eles foram reeleitos. Então, não acreditem nesses falsos profetas, nesses falsos messias que ficam fabricando fake news e tentando enganar você. É um elemento que se juntou a uma empresa que quer comer o fígado do motorista. Então, na verdade, para mim, não passa de um traidor da pátria, daquele que pisoteia a bandeira nacional e que trai os seus concidadãos. É um absurdo um negócio desse, o elemento se prestar a um serviço sujo desse, de querer enganar as pessoas e ainda vem a público pedir voto, tá certo? Com notícias chulas, com opiniões medíocres e produzindo fake news. Se você puder, inscreva-se no meu canal. O meu nome é Wagner Oliveira. Muito obrigado.